Olá, hoje é dia 16 de novembro de 2024, mais um vídeo para o canal Números Não Existem. Eu quero dar continuidade ao assunto de limites de funções. Hoje eu quero introduzir um conceito que é chamada derivada de função, que na verdade a derivada é um limite, tá? No vídeo anterior apresentei um exemplo de uma função linear, uma função f de x igual a 2x mais 1, e lá abordei formalmente o conceito de limite e chegamos a uma conclusão, tá? Usando o conceito de delta, de epsilon e tal, que é importante para compreendermos noções de limites, tá? Bom, dado uma função, tá? Essa curva azul é o gráfico de uma função f, tá? E aí temos um ponto A, cujas coordenadas é x0 e y0, e um ponto B, cujas coordenadas x1 e y1. E temos aqui uma reta secante, eu vou chamar essa reta de reta S, tá? Só para dar um nome a ela. Essa reta secante, ela cruza dois pontos da curva da função f, tá? Observe que nós temos aqui x1 menos x0, esse intervalo, que corresponde ao comprimento Δx, e um outro comprimento Δy, que corresponde à diferença entre y1 e y0, tá? Se eu divido Δy por Δx, dá justamente a inclinação dessa reta, tá? E é calculada por essa pelo quociente entre diferenças, tá? y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, tá? Isso é o que nós chamamos de taxa média de variação, tá? Taxa média de variação, tá? Aqui é uma média, tá? Nós estamos considerando dois pontos, tá? Entre dois pontos A e B, tá? E essa taxa mede o quanto o y varia quando o x varia, né? Quando o x sai do x0 e vai até o x1, há uma variação Δx, quanto que o y varia correspondente a esse intervalo Δx, tá? Bom, muitas vezes a gente vai ver aplicações em outros vídeos, vou apresentar exemplos, em que é importante calcular não apenas a taxa média de variação, mas uma taxa instantânea de variação. Como é que seria isso? Ao invés de a gente calcular a inclinação de uma reta secante, calcular a inclinação de uma reta tangente. Observe nesse exemplo que nós temos uma função, o gráfico de uma função f, temos uma reta que está tangenciando, tá, a curva justamente no ponto x0 e y0. Tá? Essa reta, obviamente, tem uma certa inclinação e nós vamos aprender a calcular a inclinação dessa reta, não usando os dois pontos, como a gente fez, por exemplo, anterior, os pontos A e B, mas sim usando o conceito de derivada e, claro, conhecendo a função f e conhecendo também o ponto x0 e y0. A variação em x, vamos considerar uma pequena variação em x, nós vamos chamar de dx, que é um elemento infinitesimal de x, tá? É uma pequena variação. Aqui nós saímos do x0 e fomos para um x1, tá? E aqui há uma variação considerada um elemento infinitesimal, dx, tá? E isso acarreta numa variação em y, tá? Que nós vamos chamar de dy, tá? dy, que é a variação em y dividido por dx, que é a variação em x, nós vamos chamar isso de variação instantânea, tá? Taxa instantânea de variação. E isso tem muita utilidade quando estudamos. Claro, existem várias aplicações, vamos apresentar em outros vídeos, tá? Mas, só para citar algumas, a gente tem na física o cálculo da velocidade em função da taxa de variação da posição com o tempo. Nós temos o cálculo da aceleração, que é uma taxa de variação da velocidade com o tempo. Na economia, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as funções marginais e as derivadas através das derivadas, vamos calcular receita marginal, lucro marginal, custo marginal, tá? Fora que existem outros exemplos, tá? Por exemplo, na química, você precisa calcular uma taxa de variação da pressão em função do volume de um gás, tá? Então você tem um dP, que é um elemento infinitesimal de pressão, e tem um dV, que é um elemento infinitesimal de volume, né? Então você pode estar interessado em calcular a taxa de variação da pressão em relação ao volume, dP/dV, tá? Isso aqui nós vamos ver que é uma derivada, tá bom? Eu vou escrever aqui a definição de derivada, que é justamente um limite, como eu já falei, tá?
e ele vai ser o limite. Observe o seguinte, gente. Observe o seguinte. Antes de eu escrever a equação, né? Antes de eu escrever a equação, vamos voltar aqui ao gráfico. Se eu tenho, por exemplo, imagine que o ponto A é um ponto fixo e o ponto B é um ponto móvel. E esse ponto vai se deslocar em direção ao ponto A. Ao fazer isso, esse x1, que é a coordenada, a abscissa, né, do ponto B, vai se deslocar em direção, aqui para a esquerda, em direção a x0. Tá? E, consequentemente, essa reta secante vai mudar de inclinação, tá? Nesse caso aqui, ela vai se tornando uma inclinação maior, porque o ponto B vai se deslocando em direção ao ponto A, x1 se desloca em direção a x0, tá? Que é fixo, e essa reta secante vai se deslocando. E a tendência é quando x1 ficar bem próximo de x0, ou seja, quando essa diferença tender a zero, tá? O que é que acontece? A inclinação da reta secante vai tendendo à inclinação da reta tangente. Então, a inclinação da reta tangente, que vai ser calculada pelo dy dx, vai ser o limite, tá, da inclinação da reta secante, que é essa expressão aqui, a inclinação dela, né, y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, quando o x1 tende a x0. Tá? Ou, com outras palavras, a gente pode escrever que isso é o limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, ó, porque quando x1 se aproxima de x0, essa diferença vai ficando cada vez menor e tendendo a zero. E aqui fica ΔX tendendo a zero. Essa é exatamente a derivada da função, no caso a função f, em relação à variável x. Tá? E aí, vou fazer outros vídeos para mostrar exemplos de como calcular a derivada para cada função. A gente viu o exemplo da função no vídeo anterior, a função linear, né, que era f de x igual a x mais 1, calculamos ali, provamos que o limite quando x tende a 2 era igual a 5, né, para aquele caso, mas vamos tratar de outras funções, além das funções lineares, e aprender a calcular derivadas dessas funções. Esse vídeo foi mais para apresentar um panorama geral, um conceito assim, bem superficial ainda do que é a derivada. Em outros vídeos a gente vai se aprofundar um pouco mais com exemplos, tá? Com aplicações, aí vai ficando mais interessante, tá bom? Um abraço para todos e até mais!